Jesus não tem dúvida de quem ele é e do poder que ele tem. Lembra no episódio do deserto das tentações? Tudo te darei se prostrado me adorares. Transforma essas pedras em... Não. Joga-te daqui do alto e dá ordem aos teus anjos a teu respeito. Não é assim? Qual é a maior das tentações? Hein? Receber tudo. Receber tudo. Qual é a maior? O irmão acha que é receber tudo. Para mim, a maior das tentações não é nenhuma dessas três exatamente. A maior das tentações é como o diabo introduz o negócio. Como é que ele começa? Se és filho de Deus. Se Jesus roda aí, não precisava ter mais nada. Da onde Jesus está vindo antes desse episódio? Na tua Bíblia, antes da tentação do deserto, Jesus está onde? Sendo batizado onde? Deserto. A voz do céu diz o quê? Este é meu filho, em quem eu me amo. O diabo, que o grego chama de Apólio, o adversário, que faz o caminho contrário, Deus tendo acabado de dizer, este é o meu filho, vai até ele e pergunta, se és mesmo o filho de Deus, se sou eu, meio metido a besta, Chico, você quer ver se eu sou? Não segura. Eu ia fazer uma exibição lá de fazer inveja ao Ciro do Solé. Porque eu sou besta. Jesus não. Jesus não tinha a menor dúvida quem ele é e o poder que ele tinha. Ele não respondeu. Ele não respondeu nenhuma vez sobre isso. O diabo jogou cinicamente. Essa é a maior tentação do Cristo. Se és filho de Deus. Se Jesus faz qualquer daquelas coisas, ele não estava transformando. Ele estava respondendo a primeira pergunta. Está duvidando que eu sou filho de Deus? Claro que eu sou. Olha aí. Mas ele não precisa disso. Ele sabe quem ele é. Toda a autoridade lhe foi dada. Você sabe quem você é? Porque a pergunta que tem que ser feita agora é: e nós? Sabemos, nós temos certeza de quem somos e a quem servimos? Porque se temos, não há medo em cumprir a grande comissão. Não há medo em ir e anunciar se eu sei quem eu sou. Toda a autoridade me é dada. Todo o poder me é dado. Deus está me chamando com uma coisa que Ele me comissiona. Ele disse, não estou inventando. Isso aqui remonta à tradição dos profetas lá atrás. O profeta que os hebraicos chamavam de Navi, Navi, que é uma palavra que tem a raiz parecida com a palavra louco, por isso de profeta e louco todo crente tem um pouco, não é? Pelo menos deveria. O profeta, ele anuncia uma mensagem que não é dele, ele cumpre um mandato que não é dele, e ele vai na base de uma autoridade que não é dele também, não é verdade? Profetas não têm mensagem própria. Qual é a introdução do discurso dos profetas? Assim diz o Senhor, não sou eu. Eu vou, quem diz é Ele. E Ele comissiona. E Ele chancela isso. E Ele autentica a mensagem. Mas quem sou eu? A mesma coisa aqui agora. Continuem anunciando algo que pode ser anunciado na credibilidade de que toda autoridade. E veja, toda autoridade. Se fosse lá em Mantena, onde nasceu o meu querido Genilson, eles iam falar, é um bocadinho de poder. Não é um bocadinho de poder, não. É toda a autoridade. Toda. E aonde ela é dada? Ela acontece em que esfera? Toda a autoridade me é dada onde? No céu e na terra. Colossenses, não é? A Cristo Jesus foi dado toda a plenitude. Não há lugar onde a regência dele não seja plena. Isso remonta também ao ensino do Antigo Testamento. É Jesus dizendo, eu tenho poder sobre tudo e sobre todos. Não precisam ter medo. Eu não joguei o projeto e fugi. Há uma palavrinha grega, uma conjunção aí no verso 19 na tua Bíblia, que diz, portanto, pois, no grego, como toda autoridade me foi dada, portanto, então, agora, por isso, podem ir. Isso condiciona toda essa missão a essa autoridade. É baseado nesse senhorio, nessa autoridade que nós vamos. A nós, discípulos, cabe apenas uma coisa: obedecer. 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 E obedecer.
Eu não tenho dúvida que de um jeito ou de outro, essa é a palavra que mais encontra-se ausente nas experiências pessoais de fé dos modernos discípulos de Cristo. Obediência. É uma época de racionalizações. Tem camarada que ele fala dos 10 mandamentos como se fossem as 10 sugestões de Deus. Quem quiser achar legal, abraça. Nós somos assim. O Dr. Shedd dizia para nós nas aulas: irmão, tem gente que lê a Bíblia assim, ó. Quem sabe? Talvez. Isso aqui não tem muito sentido. Alguns conseguem levantar ela um pouquinho. Eu e a Bíblia fazemos uma grande luta, não é? Como se eu fosse a quarta pessoa da Trindade. Assim, a minha sabedoria, a Bíblia pode alcançar grandes coisas aqui, né? Isso é uma coisa muito... Nós temos que ler a Bíblia assim, ó, debaixo dela, cobertos pela autoridade dela. E esse é um homem que faz isso, né? Paga alto preço para fazer isso. Por isso a gente o admira. Não é que ele sabe muito. Eu não admiro o Dr. Shedd porque ele sabe muito. Eu admiro o Dr. Shedd pelo respeito que ele tem pela palavra de Deus e a forma como ele se submete a ela quando ensina. Saber muito, eu conheço um monte de gente que sabe mais que o Shedd, mas um monte. Na área dele. Conheço. Janil sabe que eu estudei num lugar que só tinha cabeção, só genil. Alguns dos caras mais fantásticos que eu vi, mas alguns deles eram só isso, um cabedal de saber. Faltava essa sujeição, esse espírito submisso. Aos discípulos cabe obedecer e cumprir, porque, repito, toda autoridade foi dada àquele que nos chama. Conta-se que o exército russo, numa daquelas antigas guerras, estava lá debaixo de muito frio, nevando, e um dia Czar Nicolau II, o dono da Rússia daqueles tempos, foi visitar as suas tropas lá no campo sem avisar. Ele chegou tarde da noite, a maioria deles estava dormindo, e ele viu uma luzinha lá em cima numa barraca, e ele foi até lá. Chegou lá, tinha um soldado adormecido sobre a bancada, com uma arma em cima da bancada, um lampião aceso. O camarada de tão estafado dormiu ali, e havia um bilhete. O cara, para encurtar a história, era o tesoureiro do seu batalhão. Só que ele pegou o dinheiro de todo mundo, os bens, alguns quando iam, deixavam aliança com ele, e ele empenhou aquilo e começou a jogar, era viciado em jogo. E ele jogava ali dentro, apostando coisa que não era dele. E ele estava devendo um monte. E eles fizeram um ataque, ele achou que um bocado daqueles caras iam morrer. Então você vai morrer o cara, fica em ordem, né? Morreu, não vai reclamar o dinheiro. E naquele dia eles não morreram, venceram. Ele estava com um pepino em dobro para descascar. Quando o Czar chegou na sala, lá na tenda, o cara estava dormindo, um revólver e uma carta de despedida. E na carta ele dizia: eu cometi uma tolice. Eu gastei o dinheiro dos meus amigos que a mim estava confiado como tesoureiro do meu grupo. Portanto, não posso pagar. Envergonhado, suicídio. Tão grande dívida. Quem poderia quitá-la? E assinou. Eu imagino que ele deve ter ficado naquela, né? Dá um tiro, não dá, chora, pensa em família e tal. O fato é que ele adormeceu um pouco. E ele não sabia, naquela noite, que Czar Nicolau II, o dono da Rússia, estava visitando suas tropas. Quando ele acordou, ele percebeu que a arma estava bem distante na mesa. E ele, assustado com aquilo, ele bateu o olho no papel. E embaixo da última frase, tão grande dívida, quem poderia quitá-la? Havia uma outra frase escrita: eu, Czar Nicolau II, e o carimbo, o anel e uma continha de dinheiro. Ele dizia: eu sou o dono desse treco, eu posso, eu tenho autoridade. Toda vez que eu ouço essa história, eu lembro da grande comissão. Tão grande desafio, quem poderá nos ajudar? Não é o Chapolin Colorado. Não é. Graças a Deus. Para terminar, gente, qual é a outra base? Uma é a autoridade. Falei bem alto para se acordar. Uma é a autoridade. Moço e moça que está aqui, não seja um BM lá no teu ambiente de trabalho. BM. Não seja, né, um besão, irmão, no teu ambiente de trabalho. Nós não precisamos disso. Na universidade, não pague mico. Não seja eco, não seja massa de manobra. Abra a boca e fala. Toda a autoridade te é dada.
Você não precisa ser um piegas, um chato, mas você tem autoridade.